Fala, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Daniel Machado por aqui, CEO, founder da Fundamentos. Fundamentos é uma escola de negócios focada para donos de negócio, pequenas e médias empresas que querem sair do operacional e desenvolver ações táticas e estratégicas no negócio, e também profissionais que querem dar um upgrade na carreira, falando de finanças corporativas, e aí dentro de finanças corporativas nós podemos falar de captação, de investimentos, M&A, por exemplo, profissionais que querem falar sobre planejamento estratégico, estratégia, plano, governance, ok? Hoje eu estou trazendo para vocês um modelo de valuation bem construído, bem detalhado, segregado por racional de crescimento e racional de projeção, que funciona muito bem para modelos de negócio um pouco mais avançados, talvez pequenas empresas que estão com a vendida para médias empresas e precisa estar entendendo quais são os drivers de valor através de um valuation, ou então médias empresas procurando aquisição, ou médias empresas, pequenas empresas querendo ser vendidas, né, donos de pequenas e médias empresas que querem vender seu negócio. A partir desse modelo funciona muito bem. Eu vou apresentar para vocês, esse modelo está disponível e eu estou inteiramente disponível também a trabalhar junto com você. Dono de negócio, profissional, que quer dar um upgrade na carreira, dono de negócio que quer sair do operacional, ir para o tático, ir para o estratégico, quer vender o seu negócio, quer falar de estratégia, quer falar de finanças corporativas, quer falar de fluxo de caixa, quer falar de resultados econômicos e resultados financeiros. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para a gente começar aqui, ah, nós temos um modelo, tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Isso daqui é o valuation, mas para construção do valuation, a gente precisa construir o racional do negócio. Então, aqui, esse modelo é um overview, obviamente, mas quem estiver precisando de um modelo desse, entre em contato comigo, eu posso disponibilizar, ou quem quiser aprender a construir um modelo como esse, entre em contato comigo, enfim, donos de negócio e pessoal que quer fazer um upgrade na carreira. Nós começamos com depreciação aqui, então depreciação a partir de investimentos. Deixa eu primeiro falar o contexto. Isso daqui são lojas de varejo que vão ser abertas, isso daí é um projeto antigo, que foram abertas em diferentes regiões. Nós queríamos regionalizar o negócio e, para isso, nós precisávamos entender também através do business plan, planejamento estratégico, quanto que esse modelo nos custaria de investimento e quanto que ele nos custaria num potencial valuation em 10 anos do ponto de vista de venda. Puxa, de repente, eu quero vender esse negócio daqui 5 ou 10 anos, e quanto que ele me custaria hoje? Não é possível fazer esse movimento. Mas vamos lá. Nesse caso aqui, foi exatamente isso. Nós começamos a construir, era um negócio regionalizado, fizemos todos os business plan, planejamento estratégico, só que quisemos fazer um valuation para entender aonde nós queríamos chegar. E a ideia era fazer um list, uma venda, no final desse estágio. Vamos lá. Então, nós começamos entre as premissas, a depreciação. Então, investimento por abertura de postos, R$ 70.000, né? E aqui nós temos o mês de inauguração dos postos e maturidade da depreciação de investimentos. Olha que legal. Ele vai aqui até o ano de 2028, 27, desculpa, até o ano de 2027. Perfeito. Olha lá. Então, a depreciação acumulada, o ativo permanente. O que acontece com esse ativo permanente? Porque, por exemplo, aqui já é um segundo posto que está abrindo. Olha lá, olha aqui, segundo posto. Então, vai crescendo, vai fazendo a abertura dos postos, e a depreciação ela vai acontecendo conforme o período passando e conforme a abertura dos postos. Olha lá. Aqui foram 4 postos abertos de uma vez só, por exemplo. Então, aqui nós temos a depreciação. Perfeito, Daniel. O que mais? Depois, nós temos o racional de gastos do SG&A, né? Nesse caso aqui, do aluguel, do marketing e de outros dentro do orçamento. Então,
Vamos lá, nós temos orçamento de marketing, inauguração de postos nos custaria R$ 15 mil, valor da verba mensal para o posto designada para marketing, ela está aqui, tá? Então, temos, através do número de postos, inauguração, a projeção de receita bruta. E aí, por que a projeção de receita bruta ali? Que está na aba de receita? Para ela nos dar uma dimensão de quanto que a gente está gastando de marketing, qual é o retorno, qual é o ROI de investimento em marketing do ponto de vista de receita. Isso é bastante importante. Depois, os aluguéis dos postos, crescendo conforme a variação de inauguração dos postos. Olha lá. Então, são 6 mil aluguel, a quantidade de postos inaugurados. E depois, o orçamento. Aí, nós temos também a folha de pagamento dos postos. Então, número de postos, crescimento, o crescimento da receita ao longo do tempo, a receita bruta. E por que eu trago? Porque eu preciso entender qual é o meu peso do SG&A, o meu peso de pessoas dentro dos postos. Porque eu vou consolidá-los. Em algum momento, eu vou consolidar todos os postos, todas as unidades de negócio. Só que eu preciso entender qual é o peso que eu estou tendo no SG&A. Ali depois da receita bruta, o que pesa nas minhas despesas com pessoas, comercial, marketing, e outros, que podem estar elencados ali. Então, temos aqui os coordenadores, os vendedores, fixo por posição, variável por posição, tipicamente são as comissões, quando a gente fala de lojas de varejo, e aqui o valor total da minha folha de pagamento, com fixo mais variável ao longo do tempo. Ok? Depois, nós temos o back-office. Back-office, a gente entende que é toda a parte operacional do negócio. Então, diretoria, CEO, CFO, CEO, gerente financeiro, analista financeiro, gerente de marketing, analista, RH, analistas, training. Então, eles estão todos dispersos aqui, projetados, né? Eu não vou ter nenhuma contratação ao longo do tempo, né, até 2021. Então, vamos lá, a partir de 21 eu tenho já analistas financeiros que começam a crescer, e depois pessoas de marketing, pessoas de RH, porque a gente já está projetando o crescimento. Mas repare que CEO, CFO, CEO, gerente financeiro, eles mantêm-se o mesmo até o final, até porque, tipicamente, essas cadeiras, essas posições, elas não mudam, elas não aumentam ao longo do tempo. O que aumenta são as cadeiras, as posições operacionais do negócio. Perfeito. E aí, o que acontece? Nós temos a soma, né? Aqui, muito bem projetadinho, bonitinho, que é a soma do meu peso da folha do back-office nesse negócio. Boa, perfeito. O que mais, Daniel? Nós temos o custo das mercadorias vendidas. Então, eu gosto muito de segregar custo de mercadorias vendidas, em especial o custo de mercadorias vendidas, né? Ou custo de serviços vendidos, a depender se tem um leque de serviços diferentes dentro do negócio, segregar por produto, entender margem para o produto, entender crescimento para o produto. Então, aqui nós temos a margem do produto, né, a margem de crescimento, a proporção em volume de cada produto, e tem um cálculo para a gente chegar no nosso CMV sobre receita bruta. Olha lá. Porque aqui eu tenho a margem do volume e aqui eu tenho a proporção em volume, a margem do produto e a proporção por volume. E aí eu tenho o peso da minha margem sobre receita bruta, e aí o meu CMV. Legal. O que mais? O que falta? Falta a minha receita. Então, as localidades que nós abrimos: Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória. E tudo bem, se nós estamos abrindo, nós precisamos entender o seguinte, em negócios como varejo, qual é o período de maturidade do negócio para atingir X valor, para atingir potencial X valor ao longo do tempo. Isso é bastante importante. Bom, tudo bem, sabendo disso,
Olha como São Paulo tem uma projeção de 24 milhões, enquanto uma cidade menor, Manaus, do ponto de vista de PIB, poder econômico de compra, ele é bem menor. E qual é o potencial por ano? Qual é o potencial por mês? Quais são os números de postos que nós temos aqui? Só São Paulo temos 20, olha só. Tudo muito bem ancorado, conectado, esse negócio. E aqui o período de inauguração. E aqui nós temos a projeção por unidades. Olha que legal. Conforme a inauguração ela vai acontecendo, né, dessas unidades, a receita vai aumentando. Olha lá. Aqui nós já estamos aonde? Aqui nós já estamos em Goiânia. Olha aqui, Brasília. Olha lá. Brasília é o nosso último posto, por exemplo. Olha como ele faz essa projeção de crescimento. Brasília já é o único posto. Vamos ver o que acontece aqui embaixo? Ó, nós poderíamos continuar, conforme nós vamos inaugurando novas lojas em novos lugares, nós poderíamos estar avançando até 56 unidades, por exemplo. Mas, enfim, aqui nós temos a nossa projeção de receita até dezembro de 27. Legal, Daniel. E aí? Como que funciona? Para onde eu vou agora? Agora vai para a nossa DRE. Então, na nossa DRE, nós temos a projeção, que ela está concatenada lá na receita que a gente acabou de olhar. Olha aqui. A minha receita bruta, somada ao longo do tempo. Ok? Ó, aqui. Então, nós temos nossas deduções, que as deduções são os impostos diretos para a receita, que vai mudar com a IVA e com o IBS, que vai começar a rodar logo em breve. Então, nós precisamos ficar ligados, porque ICMS vai mudar, ISS vai mudar, então vão ter bastante diferenças e simplicidades, praticidades, mas é preciso prestar atenção, estudar um pouco. Eu já estou estudando bastante sobre esse tema e eu volto a dizer que a reforma tributária ela vai ser, ela tem caráter contábil tributário, obviamente, porque contadores vão precisar se atualizar, mas ela tem um caráter financeiro do ponto de vista de formação de preço muito importante. Então, vocês precisam ficar ligados. A gente pode conversar sobre isso também. Então, vamos lá. Receita líquida, o CMV. Pô, Daniel, onde está o CMV? O CMV está lá, a gente achou o CMV. Lembra dele aqui? Nós achamos o CMV. Perfeito. Vou botar aqui. E aí, o lucro bruto, receita líquida menos CMV, a margem bruta, lucro bruto sobre receita líquida, e o meu SG&A. E o meu SG&A aqui? Vamos lá. É o back-office, nós falamos, diretores, CFO, CEO, vamos conectar. Vamos lá. Control e Charles. Vamos lá. Ligou. F5, voltou. Folha de pagamento por posto de venda. Olha lá. Marketing, aluguéis e outros. Outros. SG&A é meu EBITDA. Qual é o meu EBITDA, Daniel? Meu EBITDA é o SG&A menos o lucro bruto. Então, o EBITDA é negativo. Olha lá. Olha como a maturidade é muito importante no negócio. Pô, eu começo com o EBITDA negativo. Sim, começo com o EBITDA negativo porque a empresa, o grupo, o negócio não atingiu toda a maturidade ainda. É uma jornada, é tempo, é persistência, é controle do negócio, é controle cada inauguração, cada venda, cada resultado, entendendo o que está acontecendo do ponto de vista de maturidade, de receita, de atendimento de metas, né, dentro do seu planejamento estratégico. Então, ela começa a atingir um payback aqui depois de depois de 1 ano e 4 meses. Atingir um retorno. Só que é um retorno exponencial. Vamos lá, continuando aqui. Margem de EBITDA, depreciação, está conectado lá na nossa aba de depreciação. Chegamos no EBIT, lucro operacional. Essa linha aqui, antes da
das receitas financeiras é bastante importante também. Então, vamos lá, nós temos a nossa receita financeira, nós temos a nossa despesa financeira, nós temos o nosso resultado financeiro, nós temos o EBIT. Ele é muito importante, no agir, né? Esse é muito importante. Olha lá, o EBIT, ele atinge o payback, aqui, qual é o mês que ele atinge o payback? Ele atinge o payback quando a gente atinge o payback do EBITDA também, perfeito. Então, ele está concatenado, está fazendo sentido. Então, a gente entende o lucro operacional antes do IR e da contribuição social, vamos pensar, opa, o meu negócio ele gera caixa suficiente para eu pagar os seguros. Olha que interessante, a gente poderia estar colocando aqui, por exemplo, margem de contribuição, para entender, puxa, meu negócio gera contribuição suficiente para pagar minhas despesas fixas. E aí, como eu faria isso? Eu teria que segregar o meu SG&A. Eu teria que segregar aí o que é despesa fixa, o que percebe receita fixa. Melhor, a palavra é essa, o que percebe receita fixa e o que não percebe, para eu distinguir o que é despesa fixa, né? E aí, aqui, eu colocaria já a margem de contribuição. Então, aluguel, fixo, teria que entender o que é esses outros, tá? Folha de pagamento, fixo. Então, eu teria que segregar aqui para entender o que o meu negócio, ao longo do tempo de maturidade, contribui para o pagamento das despesas fixas. Bacana. É fundamental isso também. Nesse caso, nós não fizemos. Deveria. E aqui tem os auxiliares, tá? Então, aqui dentro da planilha de cálculos tem os auxiliares, dias de estoque, dias do fornecedor, e aqui o período de estoque, fornecedor, ele me fala capital de giro do negócio, a geração versus o consumo de capital de giro, olha que legal. A minha geração de capital de giro, a minha geração de caixa sobre o capital de giro anterior. Então, o que eu estou consumindo, eu estou drenando caixa, eu estou drenando menos caixa, um período após o outro, o que acontece? Eu consigo reverter a minha situação de caixa ou não consigo reverter? Quais são os movimentos que eu tenho que fazer para que eu possa me financiar com os fornecedores, por exemplo, e com os clientes, e não uma tomada de crédito para cobrir capital de giro. Então, existem algumas saídas aqui, algumas contas que tem que fazer para a gente chegar num variável interessante. E aí vai, ativo permanente, tá? Aqui o balanço financeiro, o balanço patrimonial, com ativos, com passivos, você percebe que ele já está tudo conectado, tudo concatenado. Olha que interessante. Ele já está tudo concatenado. E como que eu construo o meu balanço? Meu balanço, eu construo a partir da minha DRE, que eu construo também o meu fluxo de caixa, minha demonstrativa de fluxo de caixa, e eu vou elencando dentro do meu balanço. É uma construção passo a passo, mas é bastante interessante de ser feita, né, pelo dono do negócio, para entender de fato como o negócio funciona. Então, eu tenho meu balanço patrimonial, depois eu tenho meu fluxo de caixa sobre dívida rotativa, tá? Os meus ativos de investimentos, minhas atividades operacionais, minhas atividades de investimento, minhas atividades de financiamento. E eu não tomei financiamento até março. A partir de março eu já começo a tomar financiamento. E meu fluxo de caixa no período. Tá? O meu fluxo de caixa mínimo de sobrevivência, mas isso daqui deve ser mais perante o negócio. Tá? Fluxo de caixa do período, dívida rotativa, juros do período, e aqui uma variação da máxima dívida de curto prazo. Então, o que eu aguento de dívida para eu ter uma dimensão da minha estrutura de capital, da minha estrutura de dívida, da minha estrutura de capital, sobre o meu capital social. Isso é bastante interessante, você ter essa balança,
para entender ali aonde que você está, até onde você pode ir, até onde você não deveria ir. Tá ok? E aí, tudo isso para quê? Para montar valuation. E o valuation, ele não é construído aqui. O valuation, na verdade, ele está aqui, né? A planilha de cálculos, né? Que é a premissa. Aqui nós só estamos só conectando, linkando todas as premissas estão linkadas na aba de valuation. Tá, tá tudo aqui. Caixa, juros, até chegar no valuation. O valuation pelo método direto aqui nós descemos o EBITDA, menos as taxas, chegamos no lucro, depreciação. Então, vamos lá. EBIT, depreciação, o fluxo de caixa livre, o DCF, toda a projeção, o market cap do negócio, a análise IVA. Olha, isso aqui é sensacional. É sensacional. É sensacional, porque o EVA, ele refere-se ao Economic Value adicionado. É o valor econômico agregado, que é um indicador financeiro que mede o valor real criado por uma empresa, após descontar o custo de capital e investido sobre o lucro operacional. Então, aqui é fundamental. Esse cara aqui é muito bom. A gente tem o ROIC, que é bastante importante. Olha lá, a partir do segundo período, ele começa a me gerar ROIC. E o EVA, valor econômico, ele me gera a partir do terceiro período. Então, tipicamente, turma, valuation muito bem construído, com racional, de crescimento, por blocos, sempre fazendo o raciocínio de quadrática, né? Dividindo por blocos a construção do modelo e a construção do negócio, a construção do plano e a construção do planejamento estratégico. A gente consegue entender o racional de receita, o que percebe receita, o que percebe custo, o que percebe despesa fixa, o que percebe despesa variável, o que percebe caixa, o que percebe endividamento e o que percebe lucro. E aí sim a gente pode dirigir uma empresa mais base, com mais fundamento, e também, a partir dessa ferramenta, desse modelo que eu acabei de passar para vocês, a gente consegue entender qual a valuation da empresa. Puxa, o quanto eu estou investindo meu suor, quando a gente fala em donos de empresas, consultores, diretores, gerentes, o quanto a gente está investindo suor no dia a dia e qual é o valor econômico e financeiro que essa empresa está nos trazendo. Também, e aí, qual é o valor econômico adicionado, ou seja, qual o EVA desse negócio, qual o ROIC desse negócio, qual é o ROI desse negócio no final do dia. Ok? Turma, era isso que eu queria passar para vocês. Eu sou o Daniel, sou da Fundamentos. Esse modelo está disponível para quem quiser. E nos falamos. Um abraço, um ótimo feriado, um ótimo fim de feriado. Hoje é dia 20/4, amanhã 21, feriado. E terça-feira nós estamos por aí de novo. Um abraço. Tchau, tchau.